Celebramos hoje então a Ascensão do Senhor. Então o padre vai falar de Nossa Senhora de Fátima amanhã. Como você sabe, apesar da nossa comunidade ser Nossa Senhora de Fátima, toda a solenidade de Jesus, ela precede, ela vem antes de qualquer santo. Então por isso que a gente deve hoje celebrar tanto a liturgia quanto a homilia, a Ascensão do Senhor. Amanhã daí, lá na Santa Isabel, 19 horas, a gente vai fazer também a Nossa Senhora de Fátima, e aí sim o padre fala sobre Nossa Senhora de Fátima. A Ascensão do Senhor, ela é o cumprimento do mistério pascal de Jesus. O tempo pascal termina a semana que vem com a festa de Pentecostes, mas o mistério pascal de Jesus, de alguma forma, ele se encaixa hoje. Quando a gente fala mistério pascal, significa paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Tudo uma coisa só. O mistério da nossa salvação. Na cruz, Jesus, ele vence o diabo e o pecado. Na sua morte, na sua ressurreição, ele vence a morte. E nessa festa de hoje, da Ascensão, ele abre o céu para nós. É por causa dessa festa de hoje que a gente pode morar no céu. Quando Deus pensa assim, aqui no espaço da igreja, a nossa igreja não é, é improvisado, com a graça de Deus, vamos rezando para terminar a nossa igreja lá. Aqui é o presbitério, improvisado, mas é o presbitério. O presbitério é o lugar do sacrifício, é o lugar do altar, do Senhor. De alguma forma, esse lugar, ele representa a morada de Deus. Por isso que quando você vai vir para cá, vai passar para cá, vai passar na frente do altar, você deve fazer uma reverência. Nas igrejas antigas, você vai lembrar, além de ter o presbitério e o altar aqui também ficava o sacrário. Lembra? Ficava o sacrário no centro da igreja, para mostrar isso. Esse espaço é a morada de Deus. No templo do Antigo Testamento, era mais ou menos assim, havia esse espaço, era chamado de Santo dos Santos. Só que no Antigo Testamento ninguém enxergava o que tinha aqui dentro. Tinha um véu que cobria, porque aqui dentro ficava a presença de Deus, a Arca da Aliança e a presença de Deus. Quando Jesus morre, esse véu é rasgado, sinal agora de que o acesso até Deus está liberado. Porém, vamos usar dessa metáfora para que você entenda essa festa de hoje, essa solenidade de hoje. Faz de conta que antes de criar tudo, Deus morava aqui, nesse espaço, no presbitério, antes de criar tudo. Nesse espaço, Deus, ele já é feliz. Deus já é feliz. O motivo da felicidade de Deus é Ele mesmo. Ele não precisa de nada, nem de ninguém para ser feliz. Aqui, ele vivia uma comunhão, uma unidade e um amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. Esse amor era infinito. Essa felicidade era infinita. Não precisa de nada nem de ninguém. Aqui já ele se bastava. Porém, uma das características do verdadeiro amor é a comunicação. Quem faz experiência da felicidade, do amor, quer comunicar, quer falar. Quando você está feliz, quando você está amando, você quer falar para as pessoas. Então você conseguiu lá um diploma na escola, você se formou, você fica feliz, você fala para as pessoas, você convida as pessoas para a sua formatura. Quando você vai casar, vai lá e chama as pessoas, você quer comunicar isso. Quando está grávida, a mulher está grávida, quando o filho nasce, quando você participa da felicidade, você se sente feliz, você quer falar.
ou quer demonstrar isso. Não é? Quando a pessoa aí está com um amorico, não sei o que, bababá, ele faz uns poemas, faz uma música, ele está inspirado, não é assim? Às vezes o moleque está lá, porque está com a namoradinha, até se falar para ele, vamos descarregar um caminhão de telha, ele vai, não é? Ele está inspirado, ele quer fazer, ele quer mostrar, ele está feliz. Bom, se a gente é assim, imagine Deus que é o amor, imagine Deus que é a felicidade. Então Deus também, ele quer se comunicar. Na teologia a gente aprende que existem dois tipos de comunicação do amor de Deus. Uma primeira comunicação é dentro dele, é a comunicação do amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É essa comunicação. Essa primeira comunicação do amor, esse amor dentro de Deus, o nome teológico é ágape, caridade. Quando a gente fala caridade na Bíblia, não é da comida para pobre, é o amor que está em Deus. Quando você faz algo pelo outro, tendo fundamento o amor que está em Deus, aí de fato foi caridade. Então não é simplesmente dar as coisas. O que me motivou a dar aquilo? Me motivou o amor que tem em Deus, que está em Deus. Muito bem, isso foi caridade. A caridade, então, o ágape, no grego, é o amor que tem dentro de Deus. Esse amor, ninguém merece. Ninguém merece. Por quê? Porque a gente não é Deus. Então, é como se fosse assim, aqui, no presbitério, ninguém pode ficar. Na onde Deus mora, ninguém pode ficar. Porque a gente não é Deus. Existe uma segunda comunicação do amor de Deus, que é fora dele. Na teologia é ad extra, que é fora de Deus. Lembra que o padre falou que a pessoa fica inspirada, faz um poema, faz uma música, cria alguma coisa, assim Deus. Amando o Filho no Espírito Santo, o Filho amando o Pai no Espírito Santo, gerou o desejo de criar. E Deus Pai, então, olhando para o Filho, apaixonado pelo Filho no Espírito Santo, resolveu dar um presente para o Filho. Ele não escreveu um poema, ele não escreveu uma música, ele criou. Ele criou os anjos primeiro, ele criou o universo e ele criou a nós. Só que a nossa criação, ele quis dar um toque especial. Quando ele foi nos criar, ele quis que a gente fizesse, que a gente fosse imagem e semelhança dele. Ele deu um toque a mais em nós. Só que, quando ele criou, como o padre falou, essas coisas todas, os anjos, a criação e nós, não fomos criados aqui dentro. Nessa parte aqui, só Deus. Nós somos criados como vocês aí, ó, como se fossem criados aí no banco. Vocês, a criação foi criada para contemplar o amor de Deus. Entende? Vendo o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a criação já ia ser feliz. Só de assistir isso. Só de você, então, assistir o amor da Trindade, você já ia ser feliz. Mas aí, no seu lugar, enquanto criatura. Os anjos, a mesma coisa. Eles não entraram aqui. Quando, de repente, um anjo não concordou com isso. Um anjo falou, não, esse negócio de obrigar a gente a ficar amando ele para ser feliz, não, está errado. Não quero assim. Eu quero ser feliz do meu jeito. Ninguém manda de mim. Só que não dá para ser feliz fora de Deus. Não dá para ter amor fora de Deus. Por quê? Porque não é que Deus é feliz. Ele é a felicidade. Ele é princípio e fim de todas as coisas.
Então, para uma coisa existir, tem que estar nele. Senão ela não existe. Ele é princípio e fim de tudo. Então, se uma pessoa, um anjo, sai dele, ele não consegue criar nada. Nem o homem, nem anjo consegue criar nada. A gente tem a capacidade de transformar as coisas. Então você pega uma árvore e transforma numa mesa, num altar. Mas você não fez o altar do nada. Nem anjo, nem gente consegue criar do nada. Não só coisa material, como as coisas espirituais. Ninguém consegue criar do nada bondade. Ninguém consegue criar do nada felicidade, misericórdia, amor. Ninguém consegue criar. Então, se você sai de Deus, lascou. Lúcifer achou que não, ele achou que ele era o cara, por isso que o pecado de Lúcifer é orgulho. Eu consigo sem Deus. Eu posso ser feliz do meu jeito. E veja que a frase que ele fala é as frases que o povo vai repetindo. Eu posso ser feliz do meu jeito, ninguém manda de mim. Ele então, no meio da turma aqui, ele fala assim, não, eu vou sair fora, eu não vou ficar aqui. Lógico que tudo aquilo que o pai está falando aqui é de modo figurado para você entender, não é? Se for falar teologia mesmo, não vai parar até 3 horas da tarde aqui. Lúcifer fala, eu não quero isso. E ele, o que ele faz? Ele sopra no ouvido dos outros anjos. Você acha que está certo isso? Não, vamos fazer do nosso jeito. Você vai ficar aí vendo o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, é legal tudo, mas eu não quero não. E com ele arrasta 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos cai na conversa, se revolta contra Deus. Quando ele pega, então, chega para Deus e fala assim, olha Deus, desse jeito eu não quero não, eu vou vazar. Eu não quero servir assim. E Deus fala, olha, tem certeza? Não, não quero. E Deus fala, olha, uma das coisas que Deus fez com a criação é criar a criação livre. Bom, se você não quer, a escolha é sua. Só que a escolha do anjo é única. O anjo, quando ele toma uma decisão, aquela decisão é para sempre. Por causa da inteligência dele e por causa do ser que ele é, do jeito que ele foi criado. Quando ele toma uma decisão, ele não volta mais atrás. A gente, por exemplo, você está aqui na igreja hoje, mas se você bobear, amanhã você não está. Alguém que não está, amanhã pode estar. Agora os anjos não, quando ele toma uma decisão, é para sempre. Eles chegaram e falaram, a gente não quer, estamos indo embora, vamos fazer do nosso jeito. Bom, veja só, nenhum anjo consegue gerar nada. Se Lúcifer e os anjos ali, que se revoltaram, eles tinham beleza, não é porque a beleza era deles, é porque a beleza saía daqui e iluminava eles. Se eles tinham inteligência, se eles tinham bondade, se eles tinham sabedoria, não é porque era deles, é porque eles vendo aqui o mistério da Trindade, isso iluminava eles. Aquilo que o Padre sempre fala, cada anjo é como se fosse um espelho de Deus. Quando eles resolvem então sair da presença de Deus, acabou tudo. Eles eram belos, luminosos, porque eles estavam diante de Deus. Agora, se eles saem fora, eles não conseguem refletir nada. Então, eles saem e se transformam nos demônios. E sai da presença de Deus. Pensa assim, ó, e vai lá longeão. Se afasta de Deus. Só que tem uma coisa. Como ele não aceita isso, ele fica com raiva de Deus. Mas ele pensa que com Deus ele não consegue nada. Eu vou brigar com Deus? Não sou bobo. Eu vou sair na mão com Deus? Não sou bobo. Mas ele percebe que tem alguém que Deus gosta muito. Então ele fala assim, eu não vou brigar com Deus, eu vou descontar neles.
eu machuco eles, eu desvio eles, para que Deus fique sentido. Percebe? Quando eles estavam saindo, isso aí é sua vida cotidiana. É por isso que o diabo te odeia, porque ele quer descontar Deus em Deus, porque você é o queridinho dele. Só que aqui, nesse mistério que a gente está falando, pensa assim, a hora que ele está saindo, não tem todo mundo ainda, só tem Adão e Eva. Então ele pensa assim, é esses dois que eu vou pegar. Quando ele vai saindo, ele encosta no ouvido de Adão e Eva e fala, você quer ser feliz assim também? Vamos com nós. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos ser cada um o seu Deus. E Adão e Eva saem da presença de Deus. Quem que sobra aqui? Somente os anjos bons. Sai 1/3 dos anjos, sai Adão e Eva. Só que eles não perceberam que ao sair dali, ele sai da mão de Deus e para escravo do diabo. Às vezes as pessoas não percebem, por exemplo, o que o feminismo tem feito na cabeça das mulheres, né? Eu quero trabalhar porque eu quero minha independência, não sei o quê, e eu não quero ficar escravo de marido, de família, tal e coisa. Aí sai da mão da família e vai ser escravo lá do patrão. Vai trabalhar que nem um camelo lá na produção, no camelo, para ter uma quilharinha para trocar o celular, para isso, aquilo, outro, não é? É lógico que é direito da mulher trabalhar, mas pensa bem, gente. Você tem uma família para criar. Nos dias de hoje, você tem que ver se vale tanto a pena assim. Botar filho em creche, se ausentar, colocar seus filhos na mão de desconhecido, né? Outro dia o padre fala mais disso. De novo, é direito da mulher trabalhar, mas pensa bem que essa coisa, essa liberdade que o feminismo fala, não é bem assim. É uma coisa diabólica. Daqui a pouco, veja, os homens já são assim. Se você pensar bem no seu trabalho, você já trabalha para o banco já. Você já é escravo do banco. Tem que pagar carro, tem que pagar a casa, e está sempre assim, né? De uma conta vai para outra, vamos financiar isso, e aí a hora que você vê, você está sufocado, que nem um hamster na rodinha, trabalhando sem parar. Você se tornou escravo sem perceber. Isso que Lúcifer fez em Adão. Fez de Adão e Eva escravos sem que ele percebesse. Na hora que saiu, a inteligência de Lúcifer era muito maior que Adão e Eva. Então chegou lá, pronto. Fez Adão e Eva escravos dele. Prendeu Adão e Eva. Muito bem. Só que, se Adão e Eva fosse escolha só deles, mas não foi. O problema é que todo mundo que nasceu depois, nasceu deles. Todo mundo que nasceu depois, não nasceu aqui na presença de Deus, nasceu lá, porque são parentes deles, não é? Aonde eles estavam? Estavam lá. Quem nasceu depois, nasceu lá. Quem nasceu depois, lá, todo mundo nasceu lá. Essa situação de nascer lá, se chama pecado original. Não é assim que a gente aprende, que todo mundo nasce com o pecado original? O que no fundo é o pecado original? Para nós, para Adão e Eva, é algo que eles fizeram. Para nós, não está na presença de Deus. A gente já nasce fora da presença de Deus. Por quê? Porque os nossos pais nasceram lá. Entende? Como nasceu lá, não nasceu na presença de Deus. Lembra que o padre falou que tudo emana daqui? Todo mundo aqui nasceu quebrado. Seja fisicamente, seja espiritualmente. Não era projeto de Deus a dor, não era projeto de Deus a morte, não era projeto de Deus enchente, não era. Por que acontece tudo isso? Por não estar na presença de Deus. Se a humanidade estivesse aqui, ia estar tudo em ordem. Mas Adão e Eva foi, e tiveram filhos, que tiveram netos, que tiveram tataranetos, que tiveram nós. Então nós nascemos nessa situação lá. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já é feliz, lembra o padre falou?
Não precisa de nada nem de ninguém. Se Lúcifer e Adão e Eva e os homens escolheram ficar longe dele, Deus podia pegar e falar assim, ó, ema, 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 eu estou feliz aqui, ó, não preciso de nada. Mas Deus não pensa que nem a gente. Então é como se Deus fizesse uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente vai fazer então para arrumar isso aí? O filho, ele olha para o pai e lembra que tudo foi criado porque o pai o ama. Tudo foi criado como um presente para o filho. O filho então, pai, eu resolvo isso aí. Eu vou lá consertar eles. Eu vou trazer eles de volta. Eu vou fazer uma missão resgate. O Pai e o Filho e o Espírito Santo decidem então. Agora precisa fazer o plano. Qual é o plano para trazer eles de volta? Já decidiu, já foi decidido. O Filho vai lá, vai fazer o resgate. Qual é o plano que vai fazer isso? Muito bem, Deus começa então o seu plano de salvação. Chama Abraão, chama Moisés, chama Davi, vai chamando todos os personagens do Antigo Testamento. Até que chega uma hora que o pai fala para o filho, está pronto, agora é com você. O pai envia o Espírito Santo lá para uma menina. Essa menina, Deus Pai pensa assim, se meu filho, ele vai fazer o resgate, ele vai ter que ir lá, ele vai ter que pegar a turma onde eles estão. Para ele pegar a turma onde eles estão, ele vai ter que estar no meio deles, ele vai ter que ser um deles, para trazer eles de volta. Então ele vai ter que se fazer igual a eles, ele vai ter que se fazer homem. Para ele se fazer homem lá, se eu jogar para qualquer mulher, elas estão no pecado original. Eu tenho que preparar alguém para receber o meu filho lá. O meu filho é Deus. Ele não, como eu, não suporta a sujeira, o pecado, a imundície. Então tenho que preparar alguém lá, que é a Virgem Maria. Ela foi preparada para receber o Filho de Deus. Deus então envia o Espírito Santo, através do seu anjo, para falar com essa moça. Porque Deus, ele não violenta a nossa liberdade. Todo esse projeto, tudo isso que Deus tinha preparado ao longo de anos, se ela falasse não, tinha acabado. Deus não violenta a nossa liberdade. Olha Lúcifer, ele falou não, vai embora. Deus então manda o Espírito Santo, através do seu anjo da guarda, que pergunta para ela, você está disposta a receber essa missão? E ela fala sim. Quando ela fala sim, o Espírito Santo está lá longe, vai sobre ela e fecunda o ventre dela. Aí o Filho de Deus se encarna. Presta atenção nessa palavra. Ali no ventre de Nossa Senhora, Deus se faz homem. Ali tem uma união entre céu e a terra, no ventre dela. Presta atenção, o que é encarnar-se? Quando Pai, Filho e Espírito Santo estavam aqui, antes do sim de Maria, Deus Filho não tinha boca, não tinha zóio, não tinha braço. Ele é Espírito puro aqui. Quando criou o universo, quando Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não tinha cabelo. Quando Maria fala sim, lá
Presta atenção que isso aqui é importante para você entender isso hoje, a festa de hoje. Lá no ventre dela, a segunda pessoa da Trindade agora tem corpo, tem alma humana, tem boca, tem zóio, tem... Se faz igual nós, mas aonde? Aqui? Não, se faz lá, no ventre dela. Lá ele se faz homem sem deixar de ser Deus. Por isso que a gente fala que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando ele nasce, começa a pregar, ensina as pessoas, o pai fala para ele: filho, chegou a hora de trazer a turma de volta. A turma, não só Adão e Eva, mas todo mundo, estava na mão de quem? Do sem sombra. Ele foi lá e aprisionou todo mundo. Estava todo mundo preso na mão dele. Qual é a prova disso? A morte. Você morre, então você está na mão dele. Ele chegou lá, Jesus chegou lá então, e viu que estava todo mundo preso com o diabo. São Paulo comenta isso. No tempo de Jesus, a escravidão não era racial, a escravidão era por dívida. Então, a pessoa ficava devendo, primeiro iam uns filhos, viravam escravos. Aí não pagou ainda, agora a mulher. Aí não pagou ainda, aí era o cara. A escravidão era por dívida. Então, aquela turmaiada lá, estava todo mundo devendo para o diabo. Jesus chega e fala assim, havia no tempo de Jesus, mercado, sabe que nem Feira do Rolo? Havia o mercado de escravo, dessa turma que estava preso. Chegava lá domingo, segunda, sei lá, colocava todo mundo ali à mostra. Quanto que é esse escravo aqui? Quanto que é esse? Quanto que é esse? Tinha gente que tinha muito dinheiro e às vezes gostava da pessoa, ou via que era um amigo, ele estava ali na Feira do Rolo, lá dos escravos, de repente ele vê, opa, peraí, isso aí é meu vizinho, isso aí é meu primo, isso aí... Ah, ele ficou preso aqui porque ele está devendo. Ah, quanto que é a dívida dele? Ah, R$50. Ah, então está aqui, ó. O cara pagava para liberar às vezes. Mas às vezes pagava para, não, eu quero ele de escravo. Quando Jesus chega lá, então está todo mundo escravo nesse mercadão aí, ó. E o pai falou assim, pode trazer eles de volta. Mas o diabo não quer liberar. Como é que vai liberar? Está escravo. Jesus chega assim, quanto que você quer por eles? Eu quero o seu sangue. Jesus, ele aceita e paga ainda mais. Uma gotinha do sangue de Jesus já pagava a dívida. Um friozinho que Jesus passasse na manjedoura, um friozinho, já pagava. Porque ele é Deus, tem valor infinito qualquer ato dele. Só que ele fala assim, eu pago, mas eu vou pagar com sobra. Tipo assim, para esfregar na sua cara e para mostrar o quanto eu amo eles. Essa sobra é, eu vou pagar até a última gota de sangue, não vou dar o mínimo, vou dar o máximo. Entende? Eu vou dar tudo para pagar, para mostrar para você o quanto que eu amo eles. Veja, quando tem o exorcismo, o padre vai e apresenta o crucifixo para o diabo. Você assiste filme, fica achando que aquilo é um amuleto. Por que o diabo foge da cruz? Por que o diabo tem ódio da cruz? Porque quando ele olha a cruz, ele lembra o quanto que Jesus te amou. É isso que expulsa o demônio. Ele lembra o quanto que Jesus te amou, o preço que ele pagou. Ele não quis pagar o mínimo. Mas só que veja, o diabo estava achando que ele estava fazendo um bom negócio. O diabo pensou assim, ele faz ele paga essa dívida deles, eu libero a cambada.
A cambada está solta. Mas como ele vai dar o seu sangue, ele vai morrer. Se ele vai morrer, ele vai estar na minha mão. Ele vai estar no meu reino. O Filho de Deus vai estar no meu reino. Se ele estiver no meu reino, depois eu cato os bocós. Os bocós é fácil de pegar. De forma que eu vou ficar com o Filho e eu vou ficar com todo mundo. Eu solto, libero, mas depois eu toco uma cornetinha assim, ó, vem todo mundo de volta. Percebe a ideia dele, do demônio? Se o demônio soubesse o que ia dar a cruz de Jesus, ele não fazia com que Jesus fosse crucificado. Porque a cruz vai ser a derrota dele. O Padre não falou? Na cruz ele vence o pecado e o diabo. E Jesus vai então e entrega tudo, até a última gota de sangue. Saiu sangue e água, até a última gota de sangue ele entrega. Muito bem, Jesus morre. Se está morto, está no reinado do diabo. O que o diabo não contava é que o amor que Jesus tem pelo Pai e por você é tamanho que faz com que ele ressuscite. A ressurreição de Cristo é o seu poder, é o poder que ele tem, mas também é o amor que ele tem. Por amor ele levantou da cova, por amor ele ressuscitou. O diabo não esperava isso. Quando ali passou 3 dias, Jesus ali no reino da morte, no curral da morte, vamos colocar assim, ali tudo preso ali, ele viu as ovelhinhas indo embora, ele pensou, agora meu plano é outro, já estou com o filho aqui, agora eu vou catar essa turma de volta. Mas só que a hora que ele pensou nisso, começou a tremer a terra ali, e de repente Jesus ressuscitou. Aí ficou o cara de tocha. Por quê? Porque ele perdeu tudo daí. Quando ele ressuscita, ele fala para a cambada: vão comigo. Esse caminho de volta, o diabo já perdeu. O que é a sua tentação hoje? É no meio do caminho ele querendo fazer com que você saia da volta. Não vai lá não. Mas se você quiser, é só vir que você vai chegar. Ele já não tem poder sobre você, a não ser que você dê. Entende? Jesus falou: vamos embora, gente. Vamos lá comigo. E nós estamos nessa caminhada. Enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente está nessa caminhada. Só que nessa caminhada, no caminho, fica assim. Quando você estava aqui, ó, fazendo a procissão, não tinha gente que não estava nem aí, tinha gente que estava rezando outra coisa, tinha gente, não é assim? E aí você, às vezes, em vez de rezar, de prestar atenção ali na dezena, eu fiquei prestando atenção no carro que passa, na pessoa que estava ali, e tal e coisa, e desvia a atenção. E numa dessa eu me perco ali, onde que eu estou mesmo, que Ave Maria que está. É assim agora, você já está na procissão dele para voltar, só que se você ficar escutando, então de novo, ele não tem poder sobre você, só se você der atenção para ele. Muito bem, Jesus, ele volta para o Pai. Qual é o lugar de Jesus? O lugar de Jesus não é sentadinho aí, não é? Ele é Deus. O lugar de Jesus é aqui, não é? Junto do Pai, é aqui dentro. Só que agora ele volta diferente do que ele saiu. Lembra que o padre falou que é lá na barriga de Nossa Senhora que ele recebe, que ele se encarna, que ele tem nariz, que ele tem boca, é lá no ventre de Nossa Senhora. Quando ele saiu daqui, ele é espírito puro. Quando ele se faz homem lá, agora ele volta. Quando ele volta diferente, é ou não é? Agora, a segunda pessoa da Trindade é homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, entrou no ágape, ou seja, essa carne que nossa,
agora não está mais no banco, ela está aqui dentro. Ela entrou aqui. A nossa humanidade, ela não mais agora está destinada a sentar e ficar olhando. Veja, nessa metáfora que o padre está falando, é como se a gente voltasse e sentasse no banco e ficasse de novo. Não, não é mais assim. Como Jesus é homem e ele entrou aqui, agora ele tira você do banco e põe todo mundo aqui dentro, gente. Ninguém merece isso. Os anjos não vão entrar desse jeito. Os anjos são felizes, são infinitamente felizes, só que a felicidade deles é contemplando a Deus. A felicidade nossa não vai ser mais essa, vai ser participando de Deus, sendo semelhante a Deus. Pega o missal, Bruno. Acorda e pega o missal. Tem que dar um, né? O Gerson já foi, faz tempo, não foi, Gerson? Não, assim, né? Olha que a gente vai rezar hoje no prefácio. Onde que está, né? Ai. Não, olha lá. Olha que a gente vai rezar no prefácio, olha. O Senhor, Rei da Glória, o Senhor Jesus, Rei da Glória, olha aqui, ó, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus. Presta atenção, os anjos, eles sabiam de tudo isso na teoria, eles sabiam o projeto, eles sabiam na teoria, mas quando os anjos viram uma pessoa, Jesus Cristo, ressuscitada, eles ficaram, entende? Quando eles viram ressuscitado, eles ficaram já babando, eles nunca tinham visto alguém ressuscitado, porque ninguém tinha ressuscitado ainda. Quando Jesus ressuscitou, os anjos ficaram assim. Só que, hoje está falando, que eles se assustam ainda mais quando a humanidade entra aqui dentro. Quando Jesus ascende aos céus, olha só, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus. Ou seja, quando a humanidade entrou em contato com a divindade aqui, os anjos ficaram estarrecidos. Hoje, o seu anjo, ele é muito mais bonito que você. Por que ele te serve? Você já pensou nisso? Por que o anjo é mais inteligente, mais poderoso, mais belo do que você? Por que ele te serve? Por que ele é o seu anjo da guarda? Ele é seu servidor. Você tem lá o seu cachorrinho, não é? É você que é o dono do cachorrinho, a princípio, que hoje em dia, né, tá invertendo as coisas aí. Mas enfim, você é o dono do seu cachorrinho, porque a sua natureza é maior do que a dele. Os anjos têm uma natureza maior do que a nossa. Por que o anjo não tem um ser humano de estimação? Mas é ele que nos serve. Porque quando eles olham para nós, eles veem aquilo que a gente vai ser. A carta de São Pedro fala assim que os anjos eles têm fome de beleza. Eles ficam olhando a Deus ali e aquilo vai matando a fome de beleza deles. E os anjos, ele tem fome do dia que você vai entrar no céu. Eles querem ver, porque vai ser uma coisa tão bela que eles querem ver. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo quer que você pense que o céu é nuvem, é tocar harpa, é ficar lá no jardim. Não é, gente. O céu que vai ser entrar aqui, entrar no íntimo de Deus e ser semelhante a Ele. Quando um olhar para o outro, vai ver Deus, vai transcender esse corpo, as suas virtudes, vai transcender e vai impactar os anjos. Pensa só. Voltando no prefácio.
Subiu hoje ao mais alto dos céus, foi constituído mediador entre Deus e a humanidade. Veja, se ele saiu de lá e trouxe todo mundo, ele é a ponte, ele é o caminho. Presta atenção, só há um mediador entre a humanidade e Deus. Esse mediador é Jesus Cristo. Quando o protestante fala isso, você como católico vai falar, é isso mesmo. Nossa Senhora, os anjos, os santos, eles não são a ponte, só tem uma ponte, a ponte é Jesus. Os santos, os anjos, eles nos auxiliam a passar a ponte, mas só tem uma ponte, só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, então também não é Maomé, não é Buda, não é essa coisa de que todas as religiões são boas, não é. Só há um Salvador, só há uma ponte, só há uma pessoa que pagou o preço por você, o preço de sangue e ressuscitou. Só um mediador, ou você passa por essa ponte, ou você não chega lá. Por isso que Jesus fala hoje, quem for batizado será salvo. O batismo é o sangue de Jesus pagando sua dívida. Lembra que o padre falou? Todo mundo nasce em pecado original. Todo mundo nasce lá, preso lá com o diabo, no mercado de escravo do diabo. Você é batizado? Pronto, abriu a porta. Por quê? Porque o sangue de Jesus cai sobre você. Olha, esse cara está liberado. Jesus pagou a conta dele, pode vir. Entende? Por isso, do batismo. E aí Jesus falou o que hoje no Evangelho? Quem crer e for batizado será salvo. Agora, se não crê ou não é batizado, a igreja entendeu isso tão importante, de forma tão importante, que ela fala assim, que desde o começo a igreja entendeu que tem que batizar já quando criança, porque vai que morre criança. Mas ele não fez pecado, tá bom, mas ele está lá preso, ele está com o pecado original, ele está lá preso, tem que liberar essa criança. Libera essa criança como? Batismo. A turma pensa que batismo é tomada de consciência, sabe? Agora entendi o que é, pode batizar. Não, gente, o batismo é de graça. Jesus vai lá e fala assim, quanto que é esse aqui? Está aqui o sangue, pode liberar ele. Mas ele não entende nada, ele é bobinho, ele é criança. Pode liberar. Percebe a graça que é? Não existe, você que é pai e mãe, não existe maior graça que você pode dar para o seu filho que não o batismo e a primeira Eucaristia. Não tem. Você está dando batismo, você está liberando ele da marra do diabo, está livre. Agora é só seguir, é só crer. Siga e passa a ponte. Passou a ponte, você vai morar aqui. Juiz do mundo, olha só agora. Jesus fala assim, capítulo 3 de São João, ele fala assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Presta atenção, ele sai daqui e vai lá, não vai, você é pecador, não, ele vai para liberar a turma, ele vai para salvar a turma, mas só que assim, ele diz, aquele que não crê já está condenado. Jesus vai lá, ele não fica, você é bom, você é mau, você é bom, você é mau, não, ele fala assim, vem comigo. Agora, se o cara não quiser vir, ele já está condenado. É a pessoa que se condena pela sua própria escolha. Quem vai nos julgar será nós mesmos. Se você quis ir ou não quis ir. Pensa assim, de noite aí, se fica com fome, aquela coisa toda, vai comer. Acorda de madrugada, vai lá comer, tem um resto de pudim lá, eu vou lá dar uma beliscada. Aí você chega lá, acende a luz da cozinha, aí tem uma barata. A barata, quando dá aquele clarão, ela corre para o escuro. Uma pessoa, no dia do juízo dela, que viveu na escuridão, a hora que der o clarão de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai correr, ela vai se afastar, ela não aguenta a claridade de Deus. Santa Teresa fala que as almas que vão no inferno no dia do juízo, elas vão se apinchar no inferno, porque não aguenta a claridade de Deus. E aqueles que de fato viveram na luz, vão buscar, vão entrar.
Jesus fala isso, gente. Eu vim como luz, aqueles que eram meus, muitos não reconheceram. Quem é que reconheceu? Aqueles que são da luz. Quem é das trevas vai ficar nas trevas. Ele fala isso. Juiz e Senhor do universo. Como ele entrou, ele puxa todo mundo. Ele puxa todas as coisas agora. Toda a criação tem um outro sentido. Pensa só. No Antigo Testamento, Deus falou: faça-se a água foi feita. Faça-se a árvore foi feita. Muito bem. Agora, Jesus é Deus. Agora Deus tocou na água. Percebe a diferença? Deus tocou na árvore. Deus andou nesse mundo. Mudou, a coisa mudou. Pensa assim, tem lá, chega no bazar, uma camiseta de um político. No bazar do Pichincha lá nosso. Você vai vender por quanto uma camiseta de político? Fala para mim. Mas aí chega uma mulher e fala assim: padre, vê se dá para pegar um preço melhor, porque essa camiseta, meu avô que usava. Repara que para a mulher, aquela camiseta de político que não vale nada, para ela tem um valor diferente. Por quê? Porque o avô dela que usou. Agora todas as coisas são diferentes porque o Filho de Deus usou das coisas. Entende? A árvore, a água, da morte. A morte é outra coisa agora. Porque o Filho de Deus morreu, ele tocou na morte, tem outra coisa. Na missa, aonde que está isso? Na hora que o padre levanta a hóstia e fala assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Naquela hora, aquela hóstia, ela é imã de todas as coisas, ela atrai tudo, você, o seu cachorrinho, a sua casa, ela atrai tudo. E aí Jesus pega tudo e mostra para o Pai. Ele é Senhor do universo. Agora, o prefácio vai falar de nós. O que essa festa faz com nós? Vamos ver. Ele é a nossa cabeça, princípio que nos precedeu. Você lembra quando... Não pode, né? Mas quando a gente era criança, às vezes a gente pegava rabeira de caminhão, né? Pensa só, né, gordinho, pegando rabeira de caminhão. Perigo ou não? Se a bolinha caísse. Jesus é o caminhão. A gente é a criançada. A gente vai no vácuo, entende? Jesus, ele é a cabeça. Ele entra e puxa todos nós para cá. Se o lugar dele é aqui, ele foi lá e se fez um com nós. Agora ele volta e nós se fazemos um com ele. Não para afastar-se da nossa humildade. Olha só que coisa é isso. O esquema é assim: ele estava lá em cima, desceu na nossa sujeira, morreu, ressuscitou, voltou. Quando ele volta, ele nos arrasta. O que o prefácio está falando? Quando ele sobe, ele não sobe para se afastar de nós. Ele sobe para fazer a gente entrar aqui dentro. Vou explicar. O cara chega assim e fala: mas padre, se Jesus não ressuscitou, por que já não ficou aqui com nós? Ficava aqui, todo mundo ia ver que ele ressuscitou e todo... Mas daí você não entrava aqui. Se ele ficasse aqui no mundo, você não entra aqui, você ia continuar no banco. E Jesus falou: não quero, eu quero que eles entrem comigo, então eu preciso ir. Entende? Ele precisou ir, não para se afastar de nós, mas para dar um grau a mais para nós. Muito bem, aí vem uma coisa: Jesus é esperto, né, irmão? Jesus é esperto. Jesus pensa: tá bom, eu vou subir, mas os bocozinhos vai ficar sozinho? Se eu largar eles sozinho, o que vai acontecer? Não é? Então eu vou subir, mas vou mandar alguém para defender, para conduzir, para ensinar.
A festa da semana que vem. Jesus falou, tem que mandar rápido, hein? Eu subo, você já vai. Uma semana depois ele envia o Espírito Santo. Repara então, que ele fala assim, é melhor que eu vá, porque daí eu vou enviar um outro paráclito, um outro advogado, ou seja, o primeiro advogado é Jesus. Se ele largar a cambada aqui, só por conta, a cambada vai cair escravo de novo. Então eu vou mandar um outro defensor, vou mandar o Espírito Santo. A gente chama de missão. Na Trindade existem duas missões, é no singular mesmo. A primeira missão é Jesus que vai, a segunda missão é o Espírito Santo que vai. O Espírito Santo é o nosso defensor, ele vai fazer com que se chegue aqui. Não para afastarmos os seus membros, mas para sermos um dia tal como ele é. O céu será isso, nós seremos semelhantes a Deus. E os anjos, padres, olha que coisa é isso, os anjos vão continuar no banco, os anjos não vão vir aqui. Por isso que Lúcifer ficou com inveja de você, porque ele achava que ele merecia, porque eles, entende? Os anjos vão continuar felizes, infinitamente felizes, louvando e cantando a Deus, mas porque eles vão estar vendo tudo isso, assistindo tudo isso. A palavra na teologia é contemplando tudo isso. Mas você não vai estar só contemplando, você vai estar aqui, você vai fazer parte do espetáculo, você vai fazer parte dessa beleza toda. O diabo não quer que você saiba disso, então ele fica fazendo você trocar tudo isso por qualquer bobeira. O padre já falou aqui, não parece o programa do Silvio Santos, não lembra? Quer trocar uma Ferrari por um sabonete? Sim, não era assim? Ah, que burro. O diabo chega assim, você quer trocar aquilo que você vai ser lá no céu por uma raiva? Pelo prazer sexual? Por ficar bêbado? Por 5 minutos de prazer, você quer? Sim! O senhor agora, ai, que burro. Porque o anjo, ele já imagina o que você vai ser. A segunda leitura falou disso. São Paulo fala assim, para terminar, São Paulo fala assim, se vocês soubessem o que vocês vão ser, eu rezo para que vocês entendam isso. Se vocês entenderem o que vocês vão ser, nada vai abalar vocês. Nada. Repara que a gente está preocupado com a estrada, não é? Jesus está trazendo a gente de volta. O que é a felicidade é aqui, mas a gente quer ser feliz na estrada. Não dá, gente. Olha para cá, olha aonde você vai, olha o que está guardado para você. E aí aguenta, suporta o calor, suporta o cansaço, porque você está voltando para casa. Quando o Papa João Paulo morreu, o cardeal foi lá e falou assim, o Papa João Paulo II retornou à casa do Pai. Retornou. Só que de novo, não para assistir, agora para participar, para sentar na mesa dele. Lá no Apocalipse fala que a gente vai sentar na mesa de Deus e ele vai nos servir. É uma metáfora, lógico que, mas veja, é tudo isso que o Pai está falando, gente. Aguenta firme, não deixa o demônio. E sabe assim, quanto mais santo você for, mais você esfrega na cara do diabo o quanto que Deus o ama, o quanto que Deus te ama. Você é o queridinho de Deus. E pro demônio você fala assim, chupa essa manga aí, tonto, não é? Sou o queridinho. Mas não, a gente cai na conversa do outro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,